Sejam bem-vindos aqui à sessão de membros. Eu vou gravar no vídeo de hoje uma resolução de 10 questões de legislação aplicada ao MPU. Eu estou em dúvida se eu deixo essas 10 questões aqui só na sessão de membros ou se eu também coloco lá na sessão pública do canal, né? Então ainda vou ver, estou bastante em dúvida sobre isso, mas a princípio eu devo deixar na sessão de membros, né? E depois torná-la pública, né, para os membros terem acesso de imediato ao conteúdo que foi produzido, né? Pessoal, eu elaborei aqui, né, selecionei 10 questões de legislação aplicada ao MPU. São 10 questões de nível médio, fácil e difícil, questões de diversas bancas, CESP, DEPCAM, né, FGV, FCC, questões também de juiz, né, de cargos de analista e técnico. Então, o objetivo aqui é apresentar para vocês essas 10 questões e já no decorrer do vídeo a gente ir falando, né, sobre a legislação aplicada ao MPU, já ir deixando vocês mais ou menos preparados aí, né, sobre legislação aplicada ao MPU. Então, pessoal, vou gravar aqui a tela do meu computador, tá aqui, ó, curso de legislação aplicada ao MPU, elaborado, gravado, tudo por mim, Adriel Gael. Esse curso eu vou, pessoal, gravar ele ainda, eu estou preparando as aulas, mas o curso de hoje especificamente é só para a gente resolver questões de legislação aplicada ao MPU. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão, né, pessoal? Pessoal, IDECAN 2023, soldado da PM do Ceará. Primeira questão, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Todo mundo sabe que o PGR, tá? O PGR é o chefe do Ministério Público da União, que é nomeado pelo Presidente da República. Pessoal, quando você estiver diante dessas questões, leia ela parte a parte, tá? Vamos lá, aqui são diversas informações e aí no finalzinho você vai ver onde está o erro dessa questão, ó. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, o PGR, correto, tá? Aqui, ó, correto. Que é nomeado pelo Presidente da República para exercer um mandato de 2 anos, tá, pessoal? Mandato de 2 anos, Adriel, mandato de 2 anos. É permitida a recondução? É permitida a recondução. Vocês vão ver que tem questões aqui que pegam nesse caso do mandato. Permitida a recondução, tá vendo? Aqui ele coloca, permitida a recondução. Veja que ele não fala uma recondução, duas reconduções, a recondução. Então são diversas reconduções. Eu sempre trago de exemplo o procurador já falecido, né, o Brindeiro, né, era Antônio Brindeiro, alguma coisa assim, foi o procurador da República durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou durante os 8 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Procurador-Geral da República sempre foi o Brindeiro, né, faleceu de Covid, né, acho que em 2021, 22, alguma coisa assim, tá? Então a recondução é permitida, tá? Vamos lá, e ponto, né? Entretanto, é possível, antes do prazo e a partir da iniciativa do Presidente da República, que seja destituído o Procurador-Geral da República. É possível, pessoal? É possível, né? Ele indica, né? Inclusive, ele pode ter por iniciativa dele a destituição, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta de quem? É isso, pessoal. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, do Senado Federal. Alternativa B, pessoal, do Congresso Nacional. Alternativa C, do Supremo Tribunal Federal. Alternativa D, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E alternativa E, da Câmara dos Deputados. Pessoal, aqui nas alternativas a gente dava, se você não soubesse essa questão, dava para ir por eliminação, né? Mas vamos lá aqui, ó. O Procurador-Geral da República, quando o Presidente da República escolhe, né, aí tem aquela questão da lista tríplice, né, os últimos não foram escolhidos por meio de lista tríplice, o Augusto Aras e o atual Paulo Gonet, né, tanto o Bolsonaro como o Lula não escolheram da lista tríplice. Essa questão da lista tríplice foi lá nos 2 primeiros governos Lula, no primeiro governo e segundo governo Dilma Rousseff. Aqui ele vai querer saber qual que é o cerne dessa questão, né? Ele traz diversas informações. Ó, o Ministério Público da União tem por chefe informações corretas, tá? O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, correto, que é nomeado pelo Presidente da República para exercer um mandato de 2 anos, correto, permitida a recondução, correto. Aí vem, entretanto, é possível, antes de tal prazo,
a partir de iniciativa do presidente da República, que seja destituído o Procurador-Geral da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta de quem? Pessoal, Congresso Nacional, que é a alternativa B, seria ali o que mais causaria dúvida, né? Porque é a junção das duas casas legislativas, tanto do Senado, né, federal, quanto da Câmara dos Deputados. A alternativa B aqui, ó, seria a que mais causaria dúvida aí no candidato que já vem estudando para concurso público, tá? Porque seria a junção de duas casas. Mas você vê que na letra E, ele repete Câmara dos Deputados, né? Mas você tem que entender, pessoal, que uma alternativa eliminaria a outra. Se eu coloco o Congresso Nacional, eu já eliminaria a A e eliminaria B. Então não seria nem Senado Federal, nem Câmara dos Deputados. E se eu, né, já sei que não é o Congresso Nacional, que é a composição das duas casas, eu já elimino aqui, ó, de cara a alternativa E. Não é a Câmara dos Deputados, tá? Supremo Tribunal Federal, pessoal. Vamos, convenhamos, né, pessoal? Composto por 11 ministros, indicado pelo presidente da República, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, né? E também sancionado lá pela mesma questão que é o PGR. Então a gente já de cara aí, Supremo Tribunal Federal e STJ, pessoal, fora, né? Não tem nem chance de ser essa questão, tá? Então aqui não tem nem chance de ser essa questão, a alternativa correta. E aí, pessoal, a que causaria dúvida realmente seria o Congresso Nacional. Como você já eliminou a Câmara dos Deputados, que faz parte do Congresso Nacional, seria os dois, você já eliminaria automaticamente também o Congresso Nacional, que é a junção das duas casas. Então, quem é a iniciativa ali da destituição do presidente da República e aprovado por maioria absoluta do Senado Federal, tá, pessoal? Senado Federal. Só cuidado aqui, pessoal, que a galera também costuma fazer pegadinha, porque assim, primeiro o indicado passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ aprovando o nome, esse nome segue para o Senado Federal, para o pleno do Senado, para os 81 senadores chancelar a decisão da CCJ. Ou seja, o PGR, ele pode chegar na Comissão de Constituição e Justiça e o nome dele já ser barrado ali, tá? Beleza, ele não iria para o pleno do Senado Federal, lá para os 81 senadores deliberar sobre aquela indicação. Mas o contrário também pode acontecer, da CCJ aprovar por maioria e chegando lá no pleno do Senado Federal, dos 81 senadores ali reunidos em reunião plena, né, ele ser glosado, não ser aprovado ali a maioria do Senado Federal. Então, pessoal, maioria absoluta é sempre 50% mais um, né, isso é importante vocês saberem. Então, lá são 81, né, seria 41 senadores, né, porque daria meio, seria fracionado, então seria 41 senadores, a maioria absoluta, né, 81 senadores, então a maioria absoluta daria, né, 41,5, arredonda para o número imediatamente superior, né, imediatamente a fração ali. Então, espero que essa questão aqui é uma questão que ela precisava de um prévio conhecimento, mas é uma questão bem bacana para a gente aprender, que o PGR, ele é indicado pelo presidente da República, sabatinado pela CCJ e a aprovação do seu nome tem que ser pela maioria absoluta do Senado Federal. Para a destituição, o caminho também é o mesmo, só que inverso. O presidente da República, por iniciativa, pode encaminhar a destituição do PGR, passa pela maioria absoluta ali do Senado Federal, tá? Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Pessoal, questão, olha só, questão de juiz federal, pessoal, do TRF da primeira região. Julgue o índice a seguir com base no disposto na Constituição Federal. Olha só que questão fácil, pessoal, para o cargo de juiz federal. Eu teria, né, vergonha de colocar uma questão dessa para um cargo de juiz federal, pessoal, convenhamos, né? O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. E aí, pessoal? Artigo 127 da Constituição, né, pessoal? Olha lá, artigo 127 da Constituição, né? Isso aqui tá lá na Constituição. O Ministério Público, pessoal, ele tem o Ministério Público Brasileiro. E dentro do Ministério Público Brasileiro, eu vou ensinar isso bastante no curso, eu faço essa diferenciação. Dentro do MP brasileiro, você tem o Ministério Público da União e o Ministério Público
dos estados, tá? Então a questão está correta. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que se divide em MPF, MPT, MPDFT e MPM, e o Ministério Público nos estados, que são as 27 unidades federativas lá que tem, né, o Ministério Público do Distrito Federal e Território, que tem unidades do Ministério Público, lembrando aqui, fazendo confusão, lembrando que em Brasília é o MPDFT, né, o Ministério Público ali que do Distrito Federal e Territórios, que faz parte do MPU, tá? Então, uma questão fácil para o nível do cargo, que seria juiz ali, né? Então, achei fácil essa questão, tá, pessoal? Vamos para a terceira questão, pessoal. Juiz federal do TRF1. Mais uma questão do mesmo concurso, uma questão razoavelmente fácil, pessoal, para um cargo de juiz federal, para vocês perceberem que não é tão difícil quanto a gente acha, tá? Julgue o índice a seguir com base no disposto na Constituição Federal. Então, ele está trazendo lá a partir do artigo 127, que é onde está o Ministério Público, tá? O Ministério Público da União não... Pessoal, olha só, tem um não aqui bem grandão, não, é bom vocês sempre grifarem quando tiver esses não. Compreende o Ministério Público Militar. Olha que questão fácil, vocês sabem, né, que o MPU, Ministério Público da União, abrange MPF, abrange o MPT, abrange o MPM e abrange o MPDFT. Pessoal, dizer que o Ministério Público Militar não compreende, não faz parte, né? Essa palavra compreende aí também poderia dar confusão. Mas a questão está errada. O Ministério Público Militar compreende sim, faz parte do Ministério Público da União. Então, questão 3 para juiz federal errada, tá, pessoal? Vamos aqui para a quarta questão, pessoal. Eu não coloquei o número das questões, mas é a quarta. Também do mesmo concurso para juiz federal do TRF da primeira região. Julgue os índices a seguir com base no disposto na Constituição. Mesma coisa, texto constitucional. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. A gente já sabe disso. Já fizemos na questão 1 isso aqui, né? Nomeado pelo Presidente da República, integrantes da carreira, né? Pode ser qualquer integrante da carreira ali, tem uma divergência com relação que é só um membro do MPF, mas aqui a Constituição não colocou isso, né? Maiores de 35 anos, então tudo isso são afirmações corretas, né? Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal, tá vendo a resposta da nossa questão anterior ali? Para um mandato de 2 anos, correto? Olha aqui, pessoal, tudo o cara vem colocando ali certinho, pessoal. Aqui no final ele dá o pulo do gato, pessoal. E que ele fala aqui, ó, vedada a recondução. E não há essa vedação à recondução do PGR. Lembre-se sempre, como exemplo, o Procurador-Geral da República, Antônio Brindeiro. O Brindeiro ficou, pessoal, 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso como PGR. O Fernando Henrique indicou o Brindeiro, Geraldo Brindeiro, pessoal, eu levei o nome agora. O Geraldo Brindeiro ficou os 8 anos, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, foi indicado no primeiro ano de governo, depois só foi sendo reconduzido. Então a recondução não é vedada, o presidente da República pode reconduzir quantas vezes quiser, pessoal, mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes. Então a questão está errada nesse finalzinho aqui, quando ele diz que a recondução é vedada. A questão está perfeita aqui, tudo. No finalzinho, se você estiver apressado, você erra uma questão dessa. Então lembre-se sempre do caso do Fernando Henrique Cardoso, que teve um PGR, o mesmo PGR durante 8 anos do seu mandato, tá? Questão 5, pessoal. Questão 5. IBFC 2023, analista ambiental da SEAD Goiás, tá? SEAD Goiás. IBFC aqui, pessoal. O Ministério Público tem uma função essencial. A justiça, na justiça, né? Ele tá ali aquele texto constitucional. O Ministério Público tem uma função essencial à justiça, correto? É uma das funções do MP. Ele é responsável pela defesa da ordem jurídica, correto, do regime democrático, correto, e dos interesses sociais. Corretíssimo até aqui. Ponto. O Ministério Público da União compreende os ministérios citados abaixo. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, ele quer a incorreta.
fiquem de olho nessa questão da incorreta, no não, quando o examinador resolve não colocar incorreta, mas ele coloca o não, tá? Então ele quer saber, né, quais ramos compreende, tá vendo o compreende aqui? Novamente, mas não tem o não da questão anterior, né? Essa palavra aqui aparece muito, pessoal, em concurso público, tá? Compreende, quer dizer, faz parte, né? Pertence, né? Aos ministérios públicos citados abaixo. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer um ministério público aqui que não faz parte do MPU. E como você já aprendeu comigo, vamos repetir. MPU, quem que faz parte? MPF, MPT. Eu vou repetir isso para vocês um montão de vezes. MPDFT e MPM. Esses são os ramos do Ministério Público. O MPU se divide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Quem que ele quer saber aqui que não faz parte do MPU? Pessoal, facilita uma questão, né? Ministério Público Federal faz parte? Faz parte. Ministério Público do Trabalho faz parte? O MPT faz parte. Ministério Público Constitucional, pessoal, vocês já ouviram isso alguma vez na vida de vocês? Que absurdo, né? Ministério Público Militar, a gente viu na questão anterior que faz parte. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte. Pessoal, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra C, né? Que está incorreta. Por quê? Esse Ministério Público aqui não existe. Não existe em lugar nenhum, em dispositivo constitucional, em lei infraconstitucional, esse tal do Ministério Público Constitucional. Isso é um absurdo, né? Uma questão dessa. Mas, enfim. Pessoal, a questão do OTA é uma questão bem bacaninha pra gente resolver. É aquilo que eu falei, questão FCC, uma banca, né, considerada difícil. Não é que ela é difícil, pessoal. Ela é cansativa, ela é maçante, né? Então é a maldita FCC, né? Otto, bacharel em Direito, exerce atividade jurídica há 2 anos e gostaria de ingressar, mediante concurso público de provas e títulos, na carreira do Ministério Público da União. Primeira informação, a primeira informação da questão está aqui. O Otto é bacharel em Direito e ele tem 2 anos de atividade jurídica. Ele quer fazer concurso para o Ministério Público. Não fala se é do Estado ou se é o MPU. Ele quer fazer concurso para o Ministério Público e só tem 2 anos de atividade jurídica. Preenchidos os demais requisitos e considerando apenas as informações aqui fornecidas, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, o que Otto pode fazer? Vamos lá, pessoal. Alternativa A. Apenas poderá ingressar na carreira, né? Nessa carreira após completar 3 anos de atividade jurídica. Pessoal, é 3 anos de atividade jurídica? É 3 anos de atividade jurídica. Até aqui está correto. Sendo-lhe assegurado, dentre outras garantias, a vitaliciedade. Uma das garantias dos membros do MPU é a vitaliciedade? É a vitaliciedade. E quando que ele atinge essa vitaliciedade, Adriel? Após 3 anos, igual afirma a questão? Não, pessoal, são 2 anos para o membro atingir a vitaliciedade, né? A vitaliciedade dos membros é após 2 anos, então você tem que colocar assim, é 5 anos. 3 de requisito que o cara tem de ter de experiência, vamos pôr aqui para ficar no linguajar mais popular, né, de atividade jurídica, e 2 ele adquire a vitaliciedade. Aí aqui ele já começou a errar na questão, né, já deixou a questão errada. Mas vamos aqui, pessoal, para mais, não podendo perder o cargo senão por decisão administrativa ou sentença judicial transitada e julgada. Aqui tem mais um erro, pessoal. O cargo do membro, após ele atingir a vitaliciedade, ele só pode ser perdido, né, por decisão judicial, né, sentença judicial transitada e julgada. Decisão administrativa, pessoal, não faz com que o membro, após atingir a vitaliciedade, perca o cargo, tá? Então, nessa questão aqui, na alternativa A, a gente tem esses erros aí, tá? Então, alternativa A, incorreto. Pessoal, se você já soubesse dessa primeira informação, que a prática jurídica, a atividade jurídica seria 3 anos, você já mataria praticamente essa questão. Porque vamos para B, ó. Apenas poderá ingressar na carreira após 5 anos. Não, é 3, né? No mínimo de atividade jurídica, sendo-lhe assegurada, dentre outras garantias, a vitaliciedade após, aí aqui ele errou de novo, é 2 anos do exercício na carreira. Não podendo perder o cargo, senão por decisão administrativa, não pode. É só essa aqui, tá? Que pode perder o cargo, a judicial transitada e julgado. Aí veja, pessoal, alternativa C, poderá ingressar desde já na carreira, sendo assegurado outras garantias, a vitaliciedade após 3 anos. Vitaliciedade, lembrando, pessoal, 2 anos, né?
Poderá ingressar desde já na carreira? Não, ele só tem 2. A alternativa D que ele tem 2, ele precisa de 3. Então, a alternativa C também estaria incorreta, né? O que mais está errado aqui, né? Não podendo perder o cargo por não, se não por sentença, aqui estaria certo, né, esse finalzinho, né? Da AD. Poderá ingressar desde já na carreira? Também não, né, pessoal? Ele tem só 2 anos de prática jurídica, ele precisa de 3. Sendo assegurada, dentre outras garantias, a vitaliciedade após 5 anos? Não, pessoal, vitaliciedade é 2, lembre. É o 5, né? A idade da criança que vai entrar ali na idade da razão, na segunda infância, né? Aí que seria a nossa correta. Apenas poderá ingressar nessa carreira após 3 anos de atividade, né, no mínimo de atividade jurídica, correto, sendo assegurada, dentre outras garantias, a vitaliciedade depois de 2 anos, correto, de exercício na carreira, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada e julgado. Tá aqui a nossa questão, pessoal, certinho, suprassumo. Olha que questão trabalhosa, mas fácil, dá ali para você matar se você já soubesse que ele precisa de 3 anos de atividade jurídica, porque ó, ele coloca aqui, apenas poderá ingressar na carreira, tal, ele vai fazendo as eliminações ali, né? Poderá ingressar desde já, na D, na C, né? Então você conseguiria resolver se você já tivesse mais ou menos essa informação. Mas para ficar claro aqui, pessoal, o membro, ele adquire uma das garantias do membro, é a vitaliciedade, tá? E essa vitaliciedade que seria equiparado, né, pessoal, só para ficar mais fácil para vocês, a do servidor público federal, quando a gente atinge o estado probatório, a gente adquire estabilidade, o membro adquire vitaliciedade. E para ele adquirir essa vitaliciedade é 2 anos, né, de atividade ali no cargo. E para ele ingressar na carreira, para ele prestar o concurso público de provas e títulos, tá, pessoal? Ele tem que comprovar a prática de 3 anos de atividade jurídica, tá? Deixa eu ir aqui para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 7, né, pessoal? Em relação à administração pública, julgue o item a seguir. Da Quadrix, tá, pessoal? A Quadrix é uma banca que tem um método de prova igual ao Sebracesp, certo ou errado, tá? Então a gente acha que o método CESP é exclusivo deles, não, a Quadrix também aplica prova com certo ou errado. E são provas normalmente fáceis, tá? Agente de Fiscalização, CRT Espírito Santo. O Ministério Público é um órgão do Poder Legislativo que tem como função a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponível. Daqui pra frente, pessoal, tá tudo correto, né? Daqui para frente tá tudo correto nessa questão, pessoal. Agora veja que absurdo afirmar que o Ministério Público faz parte do Poder Legislativo. Não, pessoal. O Ministério Público é órgão independente. Quando diz lá na Constituição que o MP é independente, pessoal, ele quer dizer que o MP não faz parte do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e não faz parte do Poder Judiciário. Muitos doutrinadores dizem, né, que o Ministério Público é como se fosse um quarto poder, né? Mas é uma corrente minoritária de doutrinadores, né? Então essa questão está incorreta, errada, a partir do momento que ele afirma que o Ministério Público faz parte do Poder Legislativo, e ele não faz. Tá erradinha, ele não tem, né, parte nenhum dos poderes constituídos da República, né, do Estado Democrático de Direito. O Ministério Público não faz parte do Poder Legislativo, não faz parte do Poder Executivo e não faz parte do Poder Judiciário. Ele é órgão independente, tá? Então, questão facílima aqui, tá, pessoal? De resolver. Vamos para a próxima questão. Questão Sebracesp 2022, técnico da Defensoria Pública, DPE, Rondônia, oficial de diligência. Vamos lá. Acerca do Ministério Público, MP, assinale a opção correta. Vamos ver aqui o que ele quer. O MP é uma instituição única, embora tenha divisões funcionais. Parece certa, né? Deixa um asterisco aqui. A hierarquia no MP é funcional. Pessoal, existe hierarquia funcional no Ministério Público? É justamente o contrário, né? A independência funcional dos membros e do MP, né? O MP ele tem independência funcional, entendeu? Não existe essa hierarquia, então fica de olho nisso. É um dos princípios básicos, não existe hierarquia, né, dos membros. Os membros têm independência funcional, eu explico isso bonitinho lá
lá no MP, e o próprio MPU ele tem essa independência, né, administrativa, financeira, orçamentária, né, dos outros órgãos instituídos, né, então não existe hierarquia funcional. É permitido aos membros do MP a filiação partidária? Não é permitido, tá, pessoal? Mas aqui, tome cuidado, tá? Porque se for aqueles membros, a questão não chegou a falar isso, que entraram antes da Constituição de 1988, alguns membros podem exercer atividade político-partidária. Inclusive, acho que Pedro Táxi, um deputado federal lá do Rio Grande do Sul, na época, era membro do MP e pôde ser candidato a deputado, tá? Então aqui, como ele não fala, a gente vai dizer que é contrário. Após 88 não tem mais permissão para os membros exercer atividade política partidária. É permitido aos membros do MP indisponibilidade de exercer outra função pública além do magistério? Não, pessoal. Mesmo que ele esteja em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer atividade empresarial, político-partidária, a não ser uma função de magistério, ser professor em alguma universidade particular, em alguma universidade, né, convidado ali, pública, etc e tal. No desempenho das suas funções, o membro está subordinado... Não, isso aqui é os absurdos dos absurdos, né? Subordinação dos membros do MP ao Supremo Tribunal Federal. Não existe essa subordinação dos membros do MP, pessoal. Os membros do MP, eles têm independência, eles não são subordinados hierarquicamente sequer ao chefe, né, da instituição. A hierarquia ali é administrativa, né? Então, eles não têm essa. Então, realmente, aqui a resposta correta é a letra A. O MP é em uma instituição única, né? Aquele princípio da unicidade, né? O MP, os membros do MP atuam mutualmente ali nos processos, podendo se autossubstituir sem prejuízo, né, do andamento do processo. Então, não tem, né, essa questão aqui da unicidade, e eles têm as divisões. Ele mesmo fala, né? Aí tem aqui, mas ele não fala, né, mas aqui, MP brasileiro, né, colocar aqui MPB, que não é música, que aí se divide em MPU, né, e MP estaduais, tá? Lembrando, por isso que ele fala aqui em divisões na letra A, né, funcionais, porque o MP, ele se divide em MPU e MPE, e aqui no MPU já sabemos, né, MPF, MPT, MPM e MPDFT. Então, por isso que ele fala aqui na alternativa A, ele traz o princípio da unicidade do Ministério Público, né, embora ele tenha divisões meramente funcionais. Né, o MP se divide em MP, Ministério Público da União, e Ministério Público dos Estados. E no Ministério Público da União também há mais divisões, que é a questão ali funcionais do MPF, do MPT, do MPM, do MPDFT, tá? Questão razoavelmente fácil, tá, pessoal? Vou colocar aqui para a próxima questão. Né? Administrador Detran Amazonas, né? E BFC 2022. O Ministério Público é uma instituição dinâmica de garantia e efetivação de direitos. Perfeito. Haja vista não precisar ser provocado para atuar em prol de sua concretização, principalmente em relação aos direitos prestacionais, isto é, direitos que exigem atuação do Estado para concretizá-los por meio de políticas públicas. Perfeito, pessoal. O MP pode agir de ofício, o procurador pode agir de ofício, né? E principalmente para concretizar essas questões, né, de direitos prestacionais e por meio de políticas públicas, né? A possibilidade de agir independentemente de provocação possibilitou ao MP ocupar um espaço singular no plano de efetivação de direitos. Ponto. O Ministério Público da União compreende os ministérios públicos relacionados ao baixo. Assinala a alternativa que não apresenta, tá vendo lá, não compreende, não apresenta um desses ministérios públicos. Beleza, pessoal, bem parecida com a questão anterior de uma outra banca, né? Parece que eles trocam figurinhas, né, pessoal? Parece que os examinadores, as bancas, trocam. Eu tive uma ideia de uma questão aqui, vou mandar aí para vocês cobrarem no concurso de vocês futuro, né? Quase igual a questão que a gente viu ali anterior, né? Então, assinala a alternativa que não apresenta um desses ministérios. Pessoal, veja que bacana, pessoal. Eu acho Ministério Público Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Federal. Lembrando aqui que as alternativas é A, B, C, D só, tá, pessoal? Vamos lá, Ministério Público Federal faz parte do MP, pessoal? Tá aqui, MP brasileiro, que se divide em MPU, tá? MPU, MP estaduais, e aí, o Ministério Público Federal tá aqui? MPF, no MPU? Tá, não tá? Então, o Ministério Público Federal compreende, né?
apresenta, né? Ministério Público do Trabalho não está aqui no MPU, conforme a gente já aprendeu? Está aqui, é o MPT. Está aqui, correta essa questão, né? Ministério Público Militar, está aqui no MPU, pessoal? Está aqui, o MPM está aqui no MPU, não tá? MPM, logo, correta. E aí, pessoal, apareceu aquele tal de Ministério Público Territorial, que a gente não sabe de onde os caras tiram essas coisas, né, pessoal? Tudo aqui tá correto, tá? E aqui é uma das alternativas que não apresenta um dos ministérios, né? Perfeitinha a questão, fácil, muito parecida com aquela questão anterior. Vamos aqui, pessoal, FCC, a última questão, a 10ª questão, pessoal. Maldita FCC! Vamos lá, olha lá, o tanto de texto, olha, tanto de texto, eita, pra que tudo isso para fazer a pódia? Por isso que eu gosto de CESP, pessoal. Para responder a questão, considere a Constituição Federal de 1988. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, isso a gente já sabe. PGR, né? PGR é o chefe do MPU, tá? Vamos lá para as alternativas, né? Aí vamos lá, pessoal. Aí o que ele quer colocar aqui? Vamos lá, essa questão, ela tá truncada, né? O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral, aí ele quer saber, né, o Ministério Público da União, quem é o chefe do Ministério Público da União, né? Pessoal, isso aqui é muito fácil, né? Procurador-Geral de Justiça, pessoal, Geral de Justiça, não, né? Porque, ó, o Ministério e abrange o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, né? O resto tá certo, né? Mas não é Procurador-Geral de Justiça, né? O PGJ, pessoal, o PGJ é o chefe, é o nome que se dá, PGJ, ao chefe dos Ministérios Públicos Estaduais e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A gente vai aprender isso no curso de Legislação Aplicada ao MPU. Eu explico bem essa parte lá, tá? Procurador-Geral da República. Bom, Procurador-Geral da República, sendo que a sua destituição por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parece a correta, né, pessoal? Vou deixar um asteriscozinho aqui. C. Procurador-Geral de Justiça? Não, né, pessoal? De Justiça é dos MPs estaduais e do MPDFT. Nomeado pelo Presidente da República, aí não tá casando, né? Para mandato de 2 anos, não é permitida a recondução, então não é a C, pessoal. Procurador-Geral da República? Sim. Nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira, maior de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Olha aqui a pegadinha de novo, pessoal. Eles falam membros do Congresso Nacional, mas não é. Lembra que Congresso Nacional é a junção das duas casas. Câmara dos Deputados e Senado Federal formam o Congresso Nacional. Dividido, eles são apenas 2 poderes legislativos ali, né? É bicameral a nossa Constituição adotou esse sistema representativo. Então não é Congresso Nacional, a gente já viu isso em questões anteriores. Aqui é só o Senado, né? É só uma das casas, né? Senado Federal. Então, questão errada. Letra E. Procurador-Geral da República, beleza, nomeado pelo Presidente da República, dentre os membros do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos do Estado, da Magistratura, e aí ele fez uma miscelânea, né? Pessoal, não é só os membros, a Constituição não fala que é só os membros do MPF, é os membros da carreira, né? E eu entendo, eu tenho uma visão muito além disso aqui, eu entendo que é do MP, inclusive eu sou tão avançado nisso, se a Constituição fala que é membros da carreira, né? Tem que ser qualquer membro da carreira do MPU, né? Então ali o MPT, o MPM, o MPDFT e o PM, MPF, né? Todo mundo poderia, os membros desses ramos, serem chefes do MPU, ser um PGR, né? Mas convencionou-se por causa de previsão na 75/93, que é a lei complementar, né? Porque é um membro do MPF que atua perante a Justiça Federal e é o Procurador-Geral da República que vai atuar perante ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da Justiça no Brasil, né? Então convencionou-se ali que o membro a ser indicado a PGR sempre seja um membro do MPF, tá? Aí ele fez uma miscelânea, a magistratura, não, jamais, gente. É o pessoal da magistratura ou da advocacia, né? Não tem nada desses requisitos aqui, tá tudo errado praticamente, pessoal. Então a alternativa correta mesmo é a letra B, né? O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, sendo que sua destituição por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida, né? Esse precedido, pessoal, é outro terminho, outra palavrinha que sempre cai em concurso público, que seria, né? Deverá ter autorização prévia, né? Deverá ter aquela chancela prévia, né? Antes de acontecer isso, alguém tem que ser ouvido, então precede ali de alguma outra autorização. De autorização da maioria absoluta, é aqui sim do Senado Federal, colocou certinho, então a alternativa correta, alternativa B. Pessoal, é isso, essas 10 aulinhas para a gente brincar
aqui de resolver questões. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui, tá? Redes sociais do Adriel Gael. Lembrando, pessoal, eu deixo sempre isso claro, tá? Redes sociais eu só falo de política praticamente, tá? Só aqui no YouTube que eu ainda falo de Ministério Público da União, mas as minhas outras redes sociais são muito políticas, né? Então se você quiser seguir lá também, fique à vontade. Pessoal, para essas 10 questões, obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se quer que eu grave mais alguma questão de conteúdo aí, resolução de questão. Você viu que dá trabalho, né? Porque durante as questões a gente vai tentando também já ensinar para vocês. Não dá para resolver as questões secas, né? Sem chegar já aí colocando na mente de vocês algumas questões relacionadas à legislação aplicada do MPO. O curso está ficando pronto, eu estou terminando todas as aulas, vou começar a gravar e logo logo vocês vão ver lá na seção de membros, né, essa questão do curso de legislação aplicada do MPO. Nosso edital está no forno, o concurso está previsto sim para sair, continua a comissão formada, o órgão dando sinalizações de que esse concurso possa ser sim realizado ainda esse ano. Temos aí outros concursos, né, no forno, né, sendo realizados, né, em âmbito nacional, o CNU, o TSE unificado, mas se você realmente quer Ministério Público da União, eu entendo que é hora de você focar, pessoal. Dá uma olhadinha nos editais anteriores, no edital de 2013, no edital de 2018, no edital de 2015. Veja o que caiu de legislação aplicada no MPU, comece a estudar aquelas matérias básicas para todos os concursos, direito administrativo, direito constitucional, língua portuguesa, né, administração pública, que são essas matérias-chave aí em qualquer concurso público, tá? E aí a gente vai se conversando por aqui. Qualquer dúvida me procura aí nas redes sociais, prefiro mais lá no Instagram, no direct, que é onde eu dou mais atenção pra galera, tá? Qualquer, né, feedback que você tenha a deixar também, deixa aqui também nos comentários ou manda lá nas redes sociais e a gente vai se falando, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo e juntos até depois da posse.